A história é essa. Lula insiste em dizer que foi absolvido, até pela ONU. Ninguém poderia esperar outra coisa. Livre, leve, solto aí por uma canetada mandrake do ministro Edson Fachin, que ressuscitou um personagem que já tinha se transformado numa caricatura desse nosso panteão político cheio de caricaturas. Lula se diz hoje o homem mais puro do universo. Para entender esse imbróglio todo, temos que nos lembrar de tudo o que aconteceu desde que a Operação Lava Jato começou a investigar Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, a procuradora e colunista aqui da Gazeta do Povo, também a Danelon, explicou tudo o que embasou a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Então são colaborações premiadas, recheadas de evidência. Não é o Marcelo Odebrecht falando, eu fiz isso. Não, é ele falando, ele comprovando com troca de e-mails, com reuniões no Planalto, com as contas nas offshores no exterior. Então é tudo comprovado. Então é recheado de provas. Tanto que o ex-presidente Lula ele foi condenado primeiramente pelo Sérgio Moro, depois pelo TRF4, que aumentou a pena, e pelo STJ também foi mantida. Chegou no Supremo, tudo foi anulado. Isso é mais importante do que você imagina. Depois de tudo isso que a Tameia descreveu, depois das delações, da coleta de provas, das imagens de Lula no triplex, da devolução de bilhões, depois de tudo isso, num dia revolucionariamente inspirado, o STF decidiu que Moro foi parcial e que os processos de Lula tinham de ser anulados porque não caberia a ele, Sérgio Moro, trabalhando aqui em Curitiba, a competência para julgar Lula e os seus muitos comparsas. E tem gente que dizia que o Moro era um enxadrista, lembra? Tudo é muito complicado, eu sei. O mundo do direito é um labirinto e dá a impressão de que foi pensado para ser assim mesmo. Mas calma, que complica um pouquinho mais ainda. Porque as condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro foram confirmadas por instâncias superiores. E ele, você sabe, acabou preso. Ao longo de quase 600 dias, Lula ficou confinado a uma cela de luxo na sede da Polícia Federal, aqui em Curitiba. E tudo caminhava para que Lula ficasse preso até começar a ter direito àquelas progressões de pena que todos, infelizmente, conhecemos bem. Eu sei o que fiz. Isto é, pairava no ar a sensação de que pela primeira vez poderosos estavam sendo responsabilizados por seus malfeitos. Um ex-presidente estava sendo responsabilizado por seus malfeitos. Até que o STF, sempre ele, resolveu reverter a decisão que determinava a prisão de todos os que fossem condenados. E aqui eu vou reforçar a palavra condenados em segunda instância. Lula saiu precocemente da cadeia por causa disso e não por uma absolvição. Preste atenção a esta entrevista do ministro Dias Toffoli ao Datena. O que se discute aí é a questão do Código Processual. Não sei se o senhor está me ouvindo. É porque é o seguinte, por exemplo, não é que o sujeito que deixa a cadeia porque caiu a prisão em segunda instância, que ele é absolvido. Não, o processo continua. Mas o Código Processual brasileiro ele é muito lento. Por exemplo, no caso do Lula, quando que vai ser analisado de novo e quanto tempo vai ser dada a decisão de uma coisa que já estava julgada em segunda instância? Olha, no Superior Tribunal de Justiça ele já teve um julgamento e penso que no Supremo também já está praticamente para concluir. Então isso não deve se demorar muito, não. É a tal coisa, por onde passa um boi, passa uma boiada. Mas vale notar que em nenhum momento Dias Toffoli, ex-advogado do PT, cogita a possibilidade de Lula ser absolvido ou inocentado. O fato é que o tempo passou e com Lula solto, Bolsonaro eleito e Sérgio Moro tornado ministro da Justiça, o ambiente político que havia possibilitado a prisão de um ex-presidente mudou. A maré mudou. Hackers invadiram o celular do ingênuo Sérgio Moro. E o processo que tinha colocado Lula na cadeia foi anulado. Daí chegamos aqui a 2022, eleições presidenciais. Lula, pasmem, é candidato. Na primeira grande aparição do ex-presidiário em rede nacional,
ouvimos isso. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. O senhor não deve nada à justiça, mas houve corrupção na Petrobras. Essa é uma frase que resume bem o estado de coisas no Brasil de hoje. Houve corrupção. Todo mundo sabe que houve corrupção. Delatores delataram tudo. Muito dinheiro foi devolvido, mas por uma tecnicalidade tirada da cartola, no momento político que o STF achou propício, o condenado não deve hoje nada à justiça. E por mais que doa ouvir isso, e dói, se dói. A verdade é que, tecnicamente, Lula não deve nada à justiça mesmo. Mas eu faço questão de repetir aqui, ele não foi absolvido, não foi inocentado. Depois que o STF anulou os processos envolvendo o triplex e o sítio de Atibaia, uma juíza do Distrito Federal se recusou a receber a nova denúncia do Ministério Público. E o ministro Ricardo Lewandowski concluiu aí a faxina anulando outros processos que envolviam o ex-presidente, que nunca conseguirá se livrar da pecha de condenado e ex-presidiário. Mas atenção, isso não quer dizer que Lula esteja certo quando, provocado por Ciro Gomes, ele se sai com essa patuscada aqui. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente, ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Lula não foi absolvido. E cá entre nós, em que mundo ele vive para citar uma suposta absolvição por aquele antro de esquerdistas que sempre foi a ONU? Vale destacar que, nesta ocasião, Lula mentiu sobre a absolvição diante de uma bancada de jornalistas, tão preocupados com as fake news, com a desinformação, sempre tão zelosos da exatidão dos termos, mas que não se manifestaram. Agências de checagem, cheguem aqui pertinho que eu tenho uma coisinha para mostrar para vocês. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente, ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Não foi erro de edição. Eu estou repetindo o trecho para vocês verem como Lula usa a palavra absolvição sem nenhum compromisso com a verdade. O que, convenhamos, não chega a surpreender ninguém. E aqui, antes de terminar, eu queria colocar um complicador a mais, uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Tecnicamente, Bonner estava certo, Lula não deve nada à justiça, o que não quer dizer que ele tenha sido absolvido nem inocentado. Aliás, nem os ministros do STF, nem Dias Toffoli ou Ricardo Lewandowski, os mais próximos a Lula, ousaram aos olhos da lei dizer que o ex-presidiário não fez nada daquilo que consta na condenação por Sérgio Moro, referendada pelas instâncias superiores. Aí é que tá, há uma discrepância entre a tal da letra fria da lei e a impressão de justiça ou de injustiça que paira sobre este país. De acordo com a letra fria da lei, Lula é inocente, mesmo sem ter sido inocentado. Mas para a população que ao longo de anos acompanhou as várias operações da Polícia Federal, as imagens de Lula inspecionando o triplex e aqueles pedalinhos lá no sítio de Atibaia, os depoimentos e a prisão do Lula, o veredito é outro, bem diferente. Para de mentir, tá no teu DNA. Antes de me despedir, eu quero convidar você a ler a matéria do meu colega Renan Ramalho na Gazeta do Povo. Lá ele explica tintim por tintim todos os detalhes dessa confusão jurídica e política na qual o Supremo Tribunal Federal nos meteu. Até amanhã!